Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos filhos na fé, aqui quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani, com a graça de Deus, com a intercessão sempre da Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, estamos chegando para refletir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, 20 de julho, 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é São Mateus, o capítulo 12, versículo 46 ao versículo 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àqueles que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, quem são os discípulos, adoradores, discípulos missionários de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem são aqueles que Jesus, o bom pastor, está chamando, está convidando para abraçar a missão de evangelizar, na autoridade dele mediante a igreja? Nós reconhecemos os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, através do testemunho, através do amor à igreja que ele deixou na terra, através do amor à sua palavra, através dos gestos, das ações. Nós conhecemos os discípulos de Jesus Cristo através de uma vida santa, obediente, fiel. Nós conhecemos os discípulos de Jesus Cristo através da defesa do magistério, da tradição da Santa Igreja Católica. Por isso Jesus disse: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os cordeiros, ou mentira, cuidado com os lobos em pele de cordeiros. Pois nós precisamos estar atentos, porque não é isso que Jesus disse aqui no Evangelho? Os meus discípulos são aqueles que escutam a palavra, acolhem a palavra e testemunham esta palavra e lutam todos os dias para colocar em prática esta palavra. Eu conheço um cristão assim. Inclusive aqui um conselho do padre: esses católicos que toda vez, porque tem católico assim, é católico, ele não é quente nem frio, porque o frio já não quer a igreja, o quente é adorador de Cristo. O morno, ele tem um pé no paganismo e um pé dentro da igreja. O morno, Deus tem nojo. O morno, Deus vomita, diz o Apocalipse. Então, filho, toda vez que você chegar perto de um católico e ele falar com você que a igreja fala assim, mas não é bem assim, pode correr dele. Ah, está no magistério da igreja, mas não é bem assim. Não é discípulo de Cristo, não. Não é discípulo de Cristo, não. Muito cuidado com esses que se dizem católicos. E tem muito católico por aí que na hora dele dar o testemunho, ele nega a fé da igreja, ele nega a fé na igreja. É assim que nós conhecemos os discípulos, porque o verdadeiro discípulo vai defender a palavra do seu Senhor, vai testemunhar a palavra do seu Senhor. O verdadeiro discípulo, ele quer a salvação das pessoas. Imagine você procurar o Padre Adriano, contar ao Padre Adriano um pecado, seja na confissão ou no dia a dia, e o padre fala para você: não, isso não é pecado, não.
Você fala, padre, mas está nos mandamentos, está na lei, está no magistério da igreja. E o padre fala, não preocupa não, isso é coisa do passado. Pode correr desse padre. Pode correr desse padre. Um padre que é contra o magistério da igreja, que é contra os mandamentos da lei de Deus. Você está falando que o padre que pecou e o padre está falando que não é pecado? Você está falando que está no erro e o padre está falando que não é erro? Você está falando que está numa caminhada longe do Cristo e o padre está falando que não tem problema? Você fala que não vai à missa todos os domingos e o padre fala que isso não tem problema nenhum? Que Deus não está nem com isso? Pode correr. De padres assim e de leigos assim também. Não são discípulos de Cristo. Então nós precisamos rezar muito, muito. Precisamos pedir a Deus, a Maria Santíssima, a graça necessária. Os discípulos de Cristo são aqueles que estão seguindo, obedecendo e testemunhando a sua palavra. Que sejamos assim. Iremos sofrer neste mundo, mas o que nos espera é a glória do reino dos céus. O que nos espera é a Jerusalém celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente